é a senhora Vera Luísa Costa e Silva. Ela é assessora técnica... Assessora técnica do Instituto Nacional do Câncer e secretária executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro sobre o Controle do Uso do Tabaco e de seus protocolos do Ministério da Saúde. Obrigada pela presença. Com a senhora. Obrigada a todos. Bom dia. Agradeço a senadora Soraya Tronic pelo convite para participar dessa audiência pública e, através dela, saúdo a todos os senadores, parlamentares e a todos os presentes nessa reunião. Meu nome é Vera da Costa e Silva e eu sou médica também, doutora em Ciências da Saúde e trabalho no Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde, que é, na verdade, a instituição que promove as políticas de controle do tabagismo e que é responsável, junto com outras instituições, como a Anvisa, pelo sucesso da Política Nacional de Controle do Tabagismo no país. Sou também secretária executiva da Comissão Nacional para a Implementação do Tratado, do qual o Brasil é parte legalmente vinculada, essa comissão é presidida pela ministra da Saúde, doutora Anísia Trindade, através do decreto 11.672 de agosto desse ano, ela foi atualizada, e eu falo aqui em nome da ministra e do Ministério da Saúde e faço meus comentários à luz da Política Nacional de Saúde, que tem a prevenção e a equidade em saúde como um dos seus grandes eixos norteadores. Os produtos definidos como dispositivos eletrônicos para fumar, vulgarmente conhecidos como cigarros eletrônicos, tem sua comercialização, importação e publicidade proibidas no Brasil desde 2009. Ao contrário do que muitos têm comentado aqui, além de existirem vários países no mundo que proíbem a comercialização desses dispositivos eletrônicos para fumar, os países que permitem, inclusive o país que, na verdade, tem propagado ao mundo enfim, a informação de que esse produto ele serve para cessação de fumar e que ele serve para redução de danos, o Reino Unido, esses países estão revendo as suas políticas e estão também trabalhando no sentido de fazerem regulações mais rígidas. Para os senhores terem ideia, a União Europeia tem até 23 de outubro de 2023 para retirar todos os produtos de tabaco aquecido com aditivos de aroma, sabor e intensidade do mercado. Aqui, na verdade, eu acho que fica um comentário de que liberar esses produtos, na verdade, estimula o seu consumo. Na verdade, já existe uma regulação para isso, que é a proibição da comercialização e da promoção desses produtos. Não existe promoção seletiva para um grupo de fumantes desses produtos. Essa promoção, ela atinge especificamente os adolescentes. E os adolescentes brasileiros que estão consumindo esses produtos e que aparecem nas nossas estatísticas são os adolescentes de classe média e classe média alta, que os senhores veem no seu movimento diário dentro dos grupos sociais aos quais os senhores pertencem. Nós estamos criando uma geração de futuros fumantes, porque esses fumantes adolescentes, eles, quando eles não têm a disponibilidade do dispositivo eletrônico para fumar, eles avançam para o cigarro regular. Então, o que acontece é que, no Brasil, o uso dual de dispositivos eletrônicos para fumar e cigarros em adolescentes que usam dispositivos eletrônicos para fumar é 4 vezes maior do que em adolescentes que não usam nenhum desses produtos. Ao contrário do que a gente pode pensar, esses dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil, eles estão sendo usados basicamente pelas nossas crianças e adolescentes, e não por adultos, né? No máximo, adultos jovens, né? E ao contrário do que a indústria propaga, está havendo uma redução no consumo regular desses produtos. Então, por exemplo, no recente Vigitel,
no recente Vigitel de 2023, a gente identificou uma queda de 7,4% em 2019 para 6,1% em 2023 desse consumo, o que mostra que a proibição da Anvisa está funcionando sim e que ela deve ser mantida. Se a gente tem compromisso com nossas crianças e com nossos adolescentes, a gente não deve permitir a liberação desses produtos pelo Brasil. E, nesse sentido, a diretoria colegiada da Anvisa, ela realmente se posicionou de uma forma completamente correta no sentido de dar seguimento a essa proibição. Os países como Canadá e Estados Unidos estão declarando uma epidemia de uso de cigarros eletrônicos pelos adolescentes. E essa discussão de que aumenta a cessação, de que diminui os danos, é um discurso do qual a indústria se apropriou, porque o consumo de cigarros regulares está caindo no mundo. A indústria inventou uma nova tecnologia, submeteu essa tecnologia a uma série de países e agora está promovendo o uso de cigarros eletrônicos como uma saída para a sua lucratividade, né? O que a gente vê hoje em dia é que países como o Reino Unido tem em torno de 24%, 1 em cada 5 adolescentes ingleses usam dispositivos eletrônicos para fumar, enquanto que no Brasil, na mesma faixa etária, você tem 2,8%, o que mostra claramente que quem proibiu não tem o mesmo número de pessoas usando esses dispositivos do que quem, na verdade, liberou esse consumo ou mesmo está promovendo esse consumo. Isso é aterrorizador. Esses países todos estão preocupadíssimos com o que está acontecendo, né? E eu acho que uma das outras questões que vem aí muito claramente em relação a essa liberação dos DEFs é a questão dos aditivos, né? A indústria se usa de um número de aditivos para reforçar a iniciação. Claro, gente, morre gente, eu não tenho mais esse consumidor, eu preciso arrumar um consumidor novo. Eu vou arrumar uma criança ou um adolescente que comecem a usar produtos de tabaco com nicotina ou a nicotina em si. E é essa a lógica e a dinâmica. Esses adolescentes brasileiros de classe média e classe alta que não tinham mais nenhum contato com a nicotina estão agora procurando médicos para se tratarem da dependência à nicotina. E é esta a nossa realidade vigente, né? A adição de aromas e sabores nos produtos de tabaco do Brasil foi regulamentada pela Anvisa também, mas ela foi contestada pela indústria. A indústria não está minimamente interessada em fazer redução de danos, em que as pessoas parem de fumar. Ela está interessada em vender, né? E está na pauta do STF, novamente, a regulação dos aditivos em produtos de tabaco. Em 2018, foi reconhecida a competência da Anvisa para a norma que proíbe esses aditivos. Espera-se que o STF seja coerente com suas decisões anteriores e mantenha essa proibição e faça ela ser aplicada em todo o território nacional. Porque esse é um problema que se soma ao problema dos dispositivos eletrônicos para fumar, que não são proibidos no país do ponto de vista de uso, né? Então, assim, a comparação aqui com os produtos derivados da maconha também não cabe, porque a maconha tem o uso proibido, e isso é que está sendo discutido, o que não acontece com dispositivos eletrônicos para fumar, que tem seu uso permitido. Um outro argumento que vem sendo veiculado publicamente é de que isso gera contrabando. Meus senhores, por favor, isso é uma falácia. Um grande percentual dos cigarros que são consumidos no Brasil vem do contrabando. E cigarros são produtos legais. Como é que a gente tem isso na questão dos cigarros e agora a gente está usando isso como argumento para legalizar um produto, já que os produtos legais já são contrabandeados? Então, isso é uma grande falácia da indústria do tabaco que usa esse argumento para promover e para pressionar a sociedade. 15 segundos. E pagando blogueiros, pagando organizações na internet, organizações, e, além de tudo, temos esses senhores que são, na verdade, parte do contexto, que entram no contexto internacional fazendo campanha pró-vape, como é o caso do senhor Clive Bates, que a gente acabou de ouvir aqui. Então, assim,
Por todos esses motivos citados previamente, o Ministério da Saúde do Brasil apoia a decisão da diretoria colegiada da Anvisa dos malefícios causados, doenças respiratórias, cardiovasculares, câncer e principalmente a dependência à nicotina entre crianças e jovens no mundo inteiro, especialmente no Brasil. Apoia a decisão da diretoria colegiada da Anvisa, se manifesta de forma incisiva pela manutenção da proibição, comercialização, importação e propaganda dos DEFs no Brasil como um importante marco regulatório da política de saúde brasileira. Muito obrigada, senadora. O tabagismo, a dependência à nicotina, é uma doença pediátrica, né? A indústria, ela, desde sempre, promove o produto para jovens, para crianças e adolescentes, porque, como a gente ouviu o senador Girão dizer tão bem, se a gente tem 160 mil pessoas que morrem por causa do tabaco, para você poder se manter enquanto indústria, você tem que captar 160 mil novos usuários para consumir aquele produto, né? E isso, na verdade, é o que faz com que esse seja o público-alvo preferencial da indústria. Com a questão dos dispositivos eletrônicos para fumar, não vai ser diferente, né? O que está acontecendo hoje é que esses dispositivos eletrônicos para fumar que estão entrando no Brasil ou por contrabando, ou porque as pessoas trazem na mala, ou porque compram em algum outro lugar, eles vão ser, na verdade, eles vão sofrer um boom de consumo. Eles vão ser muito mais distribuídos. A indústria tem um esquema de distribuição de produtos do tabaco imensa, né, que vai disponibilizá-los em qualquer lugar. E o problema desses dispositivos é que eles servem como porta de entrada para o consumo do cigarro regular, né? Além disso, os saborizantes estão presentes não só nos cigarros brasileiros, como nos dispositivos eletrônicos para fumar. Existem mecanismos envolvidos na ação desses saborizantes nas vias aéreas e implicações celulares que apontam, né, estudos apontam que esse uso de aditivos de sabor nos cigarros eletrônicos agem mecanismos biológicos que aumentam a dependência. Além disso, foram inventados pela indústria os sais de nicotina que causam maior dependência ainda, né? Então, a gente está vendo vários países já se degladiando com isso, porque você botar um novo produto no mercado, ele, na verdade, ele vai ser acompanhado por um boom de consumo. A gente ouviu muito bem o nosso representante aqui da Receita Federal falando, e, obviamente, do mesmo jeito que com cigarro, no cigarro a gente tem uma arrecadação que foi sempre usada como uma arrecadação do governo, etc. Mas a gente tem 10 vezes mais gastos pelo Sistema Único de Saúde para tratar as doenças tabaco relacionadas. Isso fora as aposentadorias precoces, os danos para as famílias. E nem sem levar em conta que o dinheiro que é gasto com cigarro, com dispositivo eletrônico de fumar e qualquer coisa do gênero, ele deixa de ser gasto com saúde, com educação, com as crianças brasileiras. Em relação aos agricultores do tabaco, a gente é altamente favorável a ajudar esses agricultores. A produção está caindo no Brasil, a área cultivada está caindo, a exportação está caindo, o número de famílias que plantam tabaco estão caindo. É preciso que esse Senado Federal, que o governo brasileiro olhe para isso com a devida atenção. A gente precisa cuidar da parte mais fraca da cadeia produtiva do fumo, que são efetivamente, como o deputado presente falou, os plantadores de tabaco, né? Então, eu tenho certeza de que essas famílias vão ficar muito melhores quando elas tiverem mais segurança de que a produção delas não vai estar caindo, né, no Brasil, e que a demanda por folha no mundo não vai estar caindo. Quanto ao contrabando, o contrabando vai continuar. Se o cigarro, que é o cigarro, tem um percentual altíssimo de contrabando, que chega a quase 40%, e é legalizado, é um produto legal, o que vai acontecer com os dispositivos eletrônicos para fumar? A mesma coisa. E as pessoas vão continuar botando líquido, fazendo as suas formulinhas domésticas, etc. Eu acho, fora isso, se você tiver um boom de dispositivos eletrônicos para fumar no mundo e a maior parte da produção brasileira vai para fora, a demanda por folha de tabaco no Brasil vai diminuir. Por quê?
porque os dispositivos eletrônicos para fumar usam muito menos folha de tabaco do que usam os cigarros regulares. Então, a questão é muito mais profunda do ponto de vista do elo da produção. Eu acho assim que a gente tem que dar seguimento a essa discussão, não tenha dúvidas, mas o Ministério da Saúde tem uma posição muito clara de que isso é mais um mecanismo para criar dependência entre jovens. A maior parte da população que usa esses DEFs atualmente são crianças e adolescentes de média e alta renda, e é por isso que os senhores estão vendo essa população com mais frequência, porque essa população já tinha deixado de usar tabaco, né? E agora, usando dispositivos eletrônicos para fumar, vai voltar a usar tabaco, porque o uso dual também é uma realidade. Então, basicamente, senadoras, senadores, deputado, eu queria compartilhar isso com os senhores. Em relação à pergunta do deputado sobre a Comissão Nacional, nós tivemos uma reunião aberta ontem. Muito pena que o senhor não compareceu. A maior parte dos membros da CONIC estavam lá representados, se apresentaram para todas as pessoas que estavam participando dessa reunião aberta, e esse mecanismo é um mecanismo transparente, só que ele obedece ao artigo 5.3 do tratado, que impede que exista interferência da indústria do tabaco no processo de formulação de políticas públicas brasileiras. Muito obrigada.